Olá pessoal, boa noite. Vou esperar só um pouquinho para ver se o pessoal se conecta enquanto eu me preparo aqui na minha cadeira. Oi Tati, oi Drica, oi Neguinha. Tudo bem pessoal? Olá Cidinha, obrigado por ter entrado. Bom te ver também, Tati. Amém, que Deus nos abençoe nessa noite. Acho que a gente podia começar com Cidinha com uma oração para Deus abençoar a gente, para Deus falar nos nossos corações, que esse mês dos pais, né, do Mães com Fé, continua sendo um mês abençoador, continua a ser não só para as mães, mas sem dúvida nenhuma para os pais, né? Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado por essa gravação. Te louvamos por Mães com Fé, pela disposição da Adriana, pela disposição da Tati, de toda a turma, da Cleoni, da Cidinha, de todas as meninas que têm trabalhado tão forte, eu tenho acompanhado, Senhor, para abençoar as mães e agora abençoar os pais, que o Senhor continue dando sabedoria, força para elas, e que nessa noite, Senhor, essa mensagem chegue onde quer que o Senhor chegue, nos corações que quer que o Senhor chegue. Nós clamamos a Tua mão de graça e misericórdia e a Tua bondade nesta noite, nesta gravação, que assim seja feito, Papai. Nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. Cleoni, Ritinha, obrigado por estarem junto com a gente. Eu não vou, de vez em quando pode ser que eu me perca aqui não estou muito acostumado com esse negócio aí, é mais a Adriana, a Drica e a Tati que falam com mais tranquilidade, então de vez em quando você me perder, vocês me perdoem. Se eu não conseguir me achar aqui, de vez em quando me perder entre estudo e olhar pro tablet. Espero que minha voz esteja aparecendo bem. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel, sou esposo da Adriana, sou o pai do Vitor, né? Eu trabalho no mercado financeiro há mais de 20 anos. Aqui eu estou como pai do Vitor, mais como aprendiz de pai. E a pedido da Drica, e da Adriana e da Tati, a gente veio falar um pouquinho sobre esse desafio de ser pai, né? Que não é fácil. Eu sou pai de primeira viagem e estou vendo todo o desafio que é ser um pai abençoador, tentar ser um pai coerente, acima de tudo um pai que busca Jesus Cristo de todas as coisas, busca Jesus Cristo como centro de tudo. E para mim é um desafio grande porque duas coisas, né? O que eu ia falar no mês dos pais, né? E eu decidi falar de uma pregação que eu gosto muito do Ariovaldo Ramos, que já foi difícil eu tentar transcrever, já foi difícil eu tentar replicar esse estudo. E para piorar a situação, depois de tudo que foi falado aqui, né, nesse mês dos pais, que foi tão gostoso, foi tão rico, né? Eu estava conversando com a Adriana, tanta gente boa falando, tem tanto testemunho bacana falando. E para melhorar a situação do Mães com Fé, né, que virou, que fez um mês especial do Pais com Fé, eu tô acabando de falar depois de uma das pregações do Jonas Madureira, né? Então ficou difícil para mim a situação, porque além de tentar ajudar tentar transcrever a pregação, o estudo do Ari, ainda vou falar depois do Jonas, né? São dois mestres maravilhosos que eu tenho muito carinho, muita admiração para os dois. Mas a parte legal é que eu aprendi pra caramba e eu
no estudo que eu fiz, depois do estudo que eu tinha quase terminado de feito do Ari, eu vendo o que o Jonas pregou, eu achei maravilhoso, porque eu vi uma convergência muito grande entre as duas pregações, apesar dos temas serem diferentes, né? Mas foi maravilhoso, porque foi muito enriquecedor como se convergem as pregações, né? Como a palavra de Deus é maravilhosa e ela é única, né? E o Jonas, ele pregou, acho que na semana passada, sobre Filipenses 1:6. Eu não vou falar de novo, né? Até porque quem não viu a pregação, quem não viu, está aí, acho que na linha do tempo do Mães com Fé. Quem não viu a pregação, ouça, que é maravilhosa. O Jonas falou de uma forma tremenda, né? E tocou muito no nosso coração. E o Jonas, ele fala que a tese, ele chama o estudo da tese de ser pai. Fala, Rubem! Bom te ver, garoto. A tese do chamado de ser pai. Beta, já te vi aí também, valeu. Então ele fala que o chamado para ser pai é um chamado para ajudar um filho a alcançar a sua identidade gloriosa. Não a identidade que nós pais desejamos, mas a identidade gloriosa que Deus tem para os nossos filhos. O Jonas chama de identidade gloriosa, que é o desafio de conduzir a criança, ao longo dos anos, claro, né, a Jesus Cristo, que é ajudar a criança a se tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Interessante que o Jonas, vocês vão ver a convergência das duas pregações, uma do que eu vou fazer aqui, que é replicando ali, a outra do Jonas, que eles falam muito pesado nisso, que um dos desafios nossos é alcançar, o Jonas fala alcançar a identidade gloriosa. E os dois falam que a identidade gloriosa não é a nossa identidade. Eu acho que esse é o grande desafio. A identidade gloriosa é transformar os nossos filhos à imagem de Cristo Jesus. E aí o Jonas separa que os pais teriam que ter 4 compromissos. Um dos primeiros compromissos é o compromisso com o Evangelho. Ele fala que o compromisso com o Evangelho é que os pais eles têm que mostrar o reino de Deus como prioridade da vida. Um segundo compromisso que o Jonas fala é o compromisso com a graça. E nesse caso o Jonas ele fala que o compromisso com a graça é ensinar o filho a diferença entre o mundo caído e a graça de Deus. O mundo caído seria os nossos instintos, e a graça de Deus, o amor, o perdão. O terceiro compromisso que o Jonas fala, ele fala que é muito legal, que é o compromisso com a masculinidade. Porque o mundo hoje está divergindo ou não está diferenciando o que é machismo com masculinidade. O machismo é uma coisa que ela não é bíblica, é clara. E a masculinidade ela tem sido muito combatida nos dias de hoje. Mas a masculinidade, nos termos bíblicos, significa que é o ato de assumir responsabilidade, trazer a responsabilidade para si. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente no estudo do Ari. Então, o Jonas explica para a gente que a masculinidade é fazer justamente, ou ao contrário, o que Adão fez com a Eva no Éden. Não é jogar a culpa para cima da mulher, mas simplesmente defender a mulher, defender a família, que é assumir a responsabilidade. Então, a masculinidade é uma liderança com uma liderança de assumir responsabilidade, muito diferente do machismo. E o último exemplo que o Jonas cita, ele cita o compromisso com o exemplo, né? E aqui, muita gente falou, aqui no mês especial do Pais com Fé, muita gente falou, muita gente boa falou. Eu acho que todas as pessoas que entraram aqui, eles citaram que os nossos filhos eles são ensinados através do exemplo, né? E o Jonas ele fala que não é só do exemplo, mas os nossos filhos são muito ensinados através das nossas ações, ações e reações, que os nossos filhos olham muito as nossas ações e reações. E uma coisa que eu achei interessantíssimo, que quem não ouviu essa pregação do Jonas
fala, e que eu achei uma das coisas mais profundas que ele falou aqui, é que os nossos filhos irão desejar aquilo que nós desejamos. Para a gente tomar muito cuidado com isso, para onde está o nosso coração, né? O Jonas fala os nossos deuses falsos, né? Ele fala, onde estão os nossos deuses falsos? Se são o nosso objetivo de vida, ter um melhor carro, uma melhor casa, fazer fortunas. Então, esses desejos são muitas vezes replicados para os nossos filhos, e isso a gente não presta atenção. Então, foi muito rico essa pregação do Jonas, e por que eu falei isso daqui? Porque vamos ver se a gente consegue fazer junto aqui esses 4 temas, que é o compromisso com o Evangelho, o compromisso com a graça, com a masculinidade e o compromisso com o exemplo. E eu vou fazer agora uma reflexão, eu vou entrar na reflexão para vocês verem como convergem, mais ou menos, a reflexão que o Ari faz de José, o pai de Jesus. Tá? O estudo que eu vou passar é um estudo feito pelo Ariovaldo Ramos, e ele dá esse estudo como o significado da paternidade, né? Através de um pai amoroso. E o que eu admirei demais nesse estudo do Ari foi que ele fala que José é um pai por excelência. Mas o que mais me chamou a atenção e o que eu mais queria tentar repassar aqui é a frase que o Ari começou. Por que me chocou essa frase? Porque ele falou o seguinte, José, o pai de Jesus, talvez seja o maior servo, o maior dos servos que Deus pôde contar e usar para a sua honra e para a sua glória. José, o pai de Jesus, talvez seja o maior dos servos que Deus pôde contar e usar para a sua honra e para a sua glória. E que afirmação forte, né? Essa daí, até relativamente um pouco polêmica, né? Como José, né, o pai de Jesus, poderia ser comparado a Moisés, a Davi, a Elias, a esses heróis da fé, né? Por que José é o pai de Jesus? E é claro, eu não quero aqui comparar quem é o maior, quem é o menor, até porque acho que Deus nem pensa com essas categorias, né? Que quem é maior e quem é menor. Mas eu queria só refletir na dimensão dessa frase, na dimensão dessa importância, na dimensão de José, o pai de Jesus, da importância do significado de ser pai. Ele falou que José é um dos maiores servos, e a figura que ele está usando é a figura de ser pai. E isso me chocou profundamente. Me interessou pelo assunto profundamente. Eu escutei essa pregação diversas vezes, né? E esse estudo ele começa, a gente vai ficar mais em Mateus. Se vocês quiserem acompanhar comigo, lá em Mateus 1, e a gente vai ficar por Mateus 1, 2 e 3, se eu não me engano, não vai passar disso. Nada mais que 2h30, 3 horas de estudo aqui, gente, é tranquilo. Antes que a Adriana entre na porta aqui com o Vitor e comece a fazer alguma coisa. O estudo é rápido, gente, mas eu acho que é muito profundo, é muito legal. Eu fiquei admirado demais de ver esse estudo do Ari quando ele refletiu sobre por que o pai de José. E em Mateus 1, 16 e 17, a minha tradução aqui, a Thompson, ela fala assim: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que a soma das gerações de Abraão até Davi foi 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Então, aqui em Mateus 1,16, a gente pode tirar que pai amoroso é alguém que Deus pode contar. José é alguém que Deus pode contar. Porque José é o que torna possível a vocação de Jesus.
Porque José ele é descendente de Jessé, ou ascendente de José, não sei o que é certo falar, que é a raiz de Davi, que adotou Jesus. Porque da tribo de Davi e da tribo de José, da tribo de Davi e da tribo de Judá, era José. Maria era da tribo de Levi, prima de Isabel. Ainda que Maria foi agraciada maravilhosamente, um exemplo de mulher, se não o maior exemplo de maternidade que a gente tem, talvez o maior exemplo de maternidade, quem poderia cooperar com a missão de Cristo era José. Porque quem ia governar em nome da tribo de Judá, de quem o cetro jamais se afastaria, como disse Jacó, era José. José foi a 13ª geração depois do exílio, sendo que a 14ª geração viria o Messias. E Jesus foi a 14ª geração após José. Isso daqui está essa confirmação está lá em Apocalipse 5. Se a gente pegar lá em Apocalipse 5:5, se vocês quiserem acompanhar comigo, a palavra do Senhor fala assim: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Lá em Apocalipse, quando João está chorando desesperado na cena onde ele enxerga que está enxergando o livro e que ninguém, e os anciões falam que o livro, que ninguém é digno de abrir o livro, sequer conseguem olhar para o livro, um dos anciões vira para José e diz: calma, José, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, ele é Jesus, para abrir o livro e os seus 7 selos. Então é muito possível de se pensar, e existe linhas de teólogos, que José, ao adotar Jesus, tornou possível a vocação de Jesus, a vocação de Cristo, de Jesus se transformar o Messias. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode aprender aqui com esse estudo: Pai amoroso é aquele que torna possível a vocação do seu filho. O Pai amoroso é aquele que faz o seu filho carregar todas as promessas que Deus tem para ele. Eu acho que essa é a parte mais polêmica desse estudo, sem dúvida nenhuma. Eu já quero pular rapidinho dela. Quero continuar com vocês a segunda parte do que eu acho que José nos dá o exemplo. Está lá em Mateus 1:18-19. A palavra do Senhor fala assim: José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Desculpa, tem o 18 antes, né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eu acho que o NVI, a versão da NVI, ela é um pouco mais fácil para a gente. Na NVI fala assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ou antes que se casassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Uma outra lição que a gente aprende muito forte com José, que pai amoroso é aquele que se compromete com a família. José, ele atraiu a culpa para si. Porque se ele fala que ele não tinha participação nisso, Maria, provavelmente nesse exato momento, seria apedrejada, porque a lei de Moisés, naquela época, falava que ela deveria ser apedrejada.
Mas se José fugisse e não desse testemunho de Maria, ele simplesmente atrairia a culpa para si. Então, assim como José, um pai amoroso é aquele que se compromete com a sua família. O pai amoroso é aquele que faz um escudo, é um escudeiro entre a sua família, o seu filho e o mundo. Continuando o estudo, a gente vai lá para Mateus 1, de 24 a 20. Eu já vou ler na NVI, que eu acho que é um pouco mais tranquilo. Mateus 1, de 24 a 20, fala o seguinte: Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele pôs o nome de Jesus. Interessante que aqui a gente pode... Desculpa, gente, eu estou sendo rápido porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente já sabe a história do nascimento de Jesus, e eu só estou pontuando o que eu acho que é importante, só para tornar mais rápido a nossa fala aqui, para não tirar tanto tempo de vocês, tá bom? Então, aqui em Mateus 1, de 20 a 24, um pai amoroso, ele é um sacerdote do seu lar. Ele é um sacerdote que cria filhos para Deus. Mais um ponto que dá a convergência com o estudo de Jonas. Um pai amoroso é um pai que Deus pode contar, ou que Deus conta conosco para criarmos os nossos filhos. Porque um pai amoroso, ele não cria filhos para si mesmo. Um pai amoroso, ele cria filhos para Deus. Uma das coisas que mais me encanta nesse estudo é que a homens como Moisés, Deus confiou seu povo. A homens como Davi, Deus confiou um reino. A homens como Isaías, Jeremias, Deus confiou a sua palavra. Mas a José, Deus confiou o seu próprio filho. Isso é uma afirmação fortíssima. Provavelmente José foi o único homem a quem o Filho de Deus pôde chamar de pai. José era alguém que Deus podia contar. José era obediente a Deus. Talvez se nós pais hoje imaginássemos o quanto Deus conta com a gente, o quanto Deus conta com aqueles a quem Ele destinou a ser sacerdotes do nosso lar, a ser interlocutores entre Deus e os seus filhos, entre Deus e as suas famílias. Se a gente tivesse consciência disso, os pais, nós oraríamos muito, muito mais, nós buscaríamos muito mais ao Senhor. Se a gente se preocupasse em ser sacerdote como José, em ouvir a voz do Senhor para tomarmos decisões sobre os nossos filhos, para tomarmos decisões sobre as nossas famílias. José era um sacerdote do seu lar, era um homem que orava para tomar decisões, para saber o que fazer com o seu filho, para saber o que fazer com sua esposa. José, ele era um homem pronto para criar filhos para Deus. José, ele não caiu na tentação de criar filhos para si, graças a Deus. Porque se José caísse na tentação de criar filhos para si, se José caísse na tentação de criar filhos com os seus próprios desejos, talvez nós não teríamos Jesus nos salvando. Então, ele simplesmente respeitou a vocação de Jesus de não criar filhos para ele, mas de criar filhos para além dele, de criar filhos para Deus. Então, uma das lições mais importantes também que a gente pode tirar é que o pai amoroso, ele é um sacerdote do seu lar, que cria filhos para Deus.
Um pai amoroso é como José, que entende que está em suas mãos uma joia bruta que vai superá-lo com tranquilidade. Que não tem o ciúme que seu filho vai superar você. Porque você está criando um filho para Deus. Você está criando um filho além de você. Essa é uma outra lição que a gente pode ter com José. Um pouquinho mais para frente, a gente vai ver uma outra lição que a gente pode aprender com José, que está lá em Mateus 2, de 13 a 14. Deixa eu pegar aqui. Mateus 2, de 13 a 14, que é a fuga, já um pouquinho mais para frente na história de Jesus, a fuga para o Egito, né? A NVI fala assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José. Em sonho ele disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fica lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar matar o menino. Pai amoroso, ele é um cooperador inteligente de Deus. O pai amoroso, ele coopera com a proteção do seu filho. José, ele é um cooperador inteligente. Ele recebe uma ordem do anjo, dizendo: fuja para o Egito. E ele não sai estabanado, afobado, desesperado, sem pensar. José, ele espera anoitecer. A hora que cai a noitezinha, ele sai. Por quê? Porque é para justamente não ter ninguém nas ruas, a fim de que nenhuma pessoa pudesse entregar a Herodes. Ele é inteligente, ele coopera com Deus. José sabia que Deus não estava dizendo somente: vá para o Egito, levante e vai para o Egito. José sabia que Deus estava dizendo: proteja o teu filho, guarda o teu filho, conduza o teu filho na máxima segurança que você puder. Então, José sabia que Deus entrava com a orientação e ele com tudo que podia. Deus dava orientação e José entrava com tudo que podia, com tudo que sabia, com sua vida. Um pai amoroso é como José, que coopera com Deus com inteligência, que entende a ordem de Deus de proteger o teu filho e orienta o teu filho, protege o seu próprio filho com a sua vida, com inteligência, cooperando para Deus, cooperando com Deus. Um pouquinho mais para frente, em Mateus 19, de 19 a 23, a palavra do Senhor fala assim na NVI: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel. Volta para Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele levantou-se, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. José estava voltando para Israel, voltando para Belém, e ele começa sobre uma ordem do Senhor, né, uma ordem do anjo. E quando ele soube que no meio do caminho ele começou a perguntar quem era Arquelau. E ele para nesse meio do caminho e ele tem medo. E ele não segue direto para Belém. Ele passa e vai lá para Nazaré. Então ele sai do meio, porque ele sabe que lá em Belém é o centro, é o burburinho. E uma das coisas mais interessantes é que nesse estudo aqui, um pai amoroso discute com Deus sobre a vida do seu filho. Um pai amoroso, ele discute com Deus o que é melhor para o seu filho.
O anjo manda José voltar para Israel, pois o Herodes já tinha morrido. Só que no meio do caminho o José pergunta: quem está reinando no lugar de Herodes? E a resposta que ele tem é Arquelau. E ele devolve uma pergunta: como é Arquelau? E ele tem uma resposta: é muito pior que Herodes. Então José parou. E isso é tremendo aqui, porque ele temeu ir para Belém. E a gente deduz aqui que José orou a Deus e conversou com Deus, e debateu com Deus, porque a resposta veio logo na sequência. A resposta veio em sonhos. Como é que uma resposta veio em sonhos se a pessoa nem perguntou? Então, a gente deduz aqui que houve um debate. E José chegou para o Senhor e falou: Senhor, é para voltar mesmo para Belém? Sendo que esse homem é pior que seu pai? E o Senhor em sonho respondeu para ele: tem razão, José. Vá para Nazaré. Vá direto para Nazaré. Então, José não é só obediente a Deus. Ele conversa com Deus. Ele debate com Deus sobre a vida de Jesus. José ajuda a Deus a cumprir as suas promessas. José ele é um pai extraordinário ele era um sacerdote extraordinário. Ele era um sacerdote que Deus podia contar. Então, eu acredito que uma lição de José fortíssima para a gente é que um pai amoroso é como José, no sentido de que ele debate, ele discute, ele entra na presença do Senhor para falar sobre o seu filho. E aqui eu quero encerrar e confessar a minha paixão por esse estudo, porque José foi o único ser humano a entrar na presença do Senhor, a entrar na presença do Pai, na presença de Deus e dizer: eu vim aqui conversar com o Senhor para falar sobre o nosso filho Jesus, sobre o que é melhor para ele. E talvez essas características de José, de ser um pai a quem Deus pode contar, ser um pai amoroso que se compromete e que defende a sua família, ser um pai amoroso que é sacerdote do seu filho, sacerdote do seu lar, que é um pai amoroso que coopera com inteligência, que coopera com a sua vida em favor do seu filho, e um pai amoroso que discute com Deus, que debate sobre Deus com o seu filho, um pai que tem um compromisso com o Evangelho, um pai que tem um compromisso com a graça, um pai que tem um compromisso com a masculinidade, um pai que tem um compromisso com o exemplo. Esse é José. E talvez é por isso que o Ariovaldo Ramos fala que José, o pai de Jesus, talvez tenha sido dos servos do Senhor, o que Deus pôde contar, e um dos servos do Senhor, o maior dos servos do Senhor que Deus pôde contar, e o maior dos servos do Senhor que Deus pôde usar para a sua honra e para a sua glória. O que Deus podia contar, para entregar nas suas mãos o seu próprio filho. Que a gente possa aprender com José, que a gente possa se espelhar em José e ser pai. É isso que eu queria falar para vocês. Eu peço desculpa se o estudo for rápido, mas eu acho que José é um pai por excelência. É um pai ao quem eu gostaria de me espelhar muito. É um pai ao quem Deus
entregou o seu próprio Filho, entregou o nosso Senhor e nosso Salvador. Eu acho que José tem muitos exemplos para nos ensinar. Esse estudo na mão de um bom pregador deve dar umas 3, 4 horas de estudo ou mais. Mas na mão deste pregador que ele fala vai dar só esse pouquinho de tempo. Mas uma coisa é certa, este pregador aqui só conta com a graça de Deus. Então, de qualquer forma, Tati, Neguinha, obrigado pelo espaço, que a gente possa terminar aí o Mães com Fé no mês especial dos pais, com a graça do Senhor. Desejo a todos que entraram, eu acabei não acompanhando todo mundo, não vi aqui quem entrou, porque senão eu ia me perder, gente, aqui no estudo não tem essa capacidade, mas agradeço a todos que estavam presentes, muito obrigado, um beijo para todo mundo, fiquem com a graça do Senhor. Espera só um pouquinho, deixa eu ver se eu dou um tchau especial para vocês. Neguinha? Não, gente, graças a Deus acho que meu filho já foi dormir. Um beijo para todo mundo, fiquem na paz, muito bom falar com vocês, saudade de todo mundo. Tchau, tchau. Vem, filho, fala tchau. Ai, tchau pra vovó, tchau pros primos, tchau pros amigos. Tchau, gente. Tchau. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Tchau.